Olá, meu nome é Mariana Asqueira Campos de Deus, sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do HCUFG e hoje eu vou ministrar a aula sobre vulvovaginites com a orientação do Dr. Gilberto de Matos. Esse é o roteiro da nossa aula, vamos começar falando sobre o conteúdo vaginal fisiológico e as principais vulvovaginites, em seguida teremos a discussão de um artigo científico. Então, o que é o conteúdo vaginal fisiológico? Trata-se de todo aquele fluido que vai ser excretado pela vagina da mulher, mas é importante destacar que a origem desse fluido não é somente da vagina, ele engloba fluidos produzidos tanto na vagina, quanto no cérvix, quanto no trato genital superior. Geralmente, algo que é fisiológico tem uma cor mais esbranquiçada ou translúcida, sem odor ofensivo, mas pode ter um odor característico ali pelo metabolismo dos micro-organismos que vão compor o microbioma vaginal. Geralmente tem uma consistência fluida ou pegajosa e pode sofrer alterações, variações dessa consistência ao longo das diferentes fases do ciclo menstrual. Então, como eu disse, esse conteúdo vaginal que compõe o que vai compor o microbioma vaginal, ele tem nele ali junto alguns micro-organismos, desde bactérias, fungos, vírus, protozoários, que vão estar de forma comensal ali na vagina da mulher. E quando a gente tem uma vulvovaginite, é quando esse comensalismo partiu para uma fase de infecção por parte de alguns desses micro-organismos que vai desenvolver todo um processo patológico associado. Então, vamos começar falando sobre essas vulvogenites. Primeiramente, a mais frequente delas que a gente vai encontrar na nossa prática clínica, que é a vaginose bacteriana. Então, a vaginose bacteriana é algo que a gente vai classificar como uma disbiose. Então, o que é isso? A gente vai ter uma síndrome que é polimicrobiana e a gente vai ter uma substituição de uma microbiota vaginal, que ela é ótima, para uma microbiota não ótima. Isso vai acontecer porque a gente vai ter um colapso da microbiota vaginal, que é lactobacilar, e ela vai ser substituída então por um core de bactérias que são anaeróbias de uma forma patológica, é um core patológico que envolve diversas bactérias, sendo que a principal delas é a Gardnerella vaginalis, mas a gente vai ter diversas outras, desde essa megasfera, Topobium sp, Leptotrichia, Snet sp, esse BVAB 1, 2 e 3 é um grupo polimicrobiano, né, associado à vaginose bacteriana, e o Mobilungus spp. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um super crescimento, a gente vai ter um super crescimento de 100 a 1000 vezes dessas bactérias anaeróbias e gram-negativas e uma queda abrupta, brusca dos lactobacilos no microbioma vaginal. Então, essa é a principal causa de vulvovaginite no menacme, sendo que a gente pode ter uma prevalência de 12 a 55%. Isso pode variar muito nos diferentes continentes e de acordo com as diferentes etnias, sendo que a gente tem uma prevalência de 33,2%. Esse estudo traz uma prevalência de 33,2% em gestantes na América Latina e no Caribe, e a gente tem um impacto econômico anual muito grande devido à vaginose bacteriana, estimado em 4,8 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Outro fator importante da epidemiologia é que a vaginose bacteriana ela é muito ligada à prática sexual, sendo que diversos estudos atualmente estão questionando o papel da vaginose bacteriana como uma IST, e eu vou falar disso um pouco mais adiante. Falando agora sobre fatores de riscos para a vaginose bacteriana, então a gente tem pacientes negras, a prática sexual, como eu disse antes, então desde atividade sexual com parceiros tanto do sexo masculino quanto feminino, múltiplas parcerias sexuais, novo parceiro sexual, em mulheres que têm sexo com mulheres, uma parceira sexual que tem a vaginose bacteriana sintomática, compartilhamento de brinquedos sexuais, DIU de cobre pode estar associado, duchas vaginais, tabagismo, obesidade, uso irregular de preservativo e tem uma IST prévia ou concomitante. A gente tem diversas complicações associadas à vaginose bacteriana e isso é um dos principais fatores que a gente tem que tratar nessa discussão da vaginose e dar importância a isso. Então, o que vai estar muito associado a isso tudo? A gente vai ter um aumento da biovulnerabilidade ali do microbioma vaginal.
aqui a gente tem uma imagem demonstrando como todo esse processo inflamatório está relacionado a uma disrupção na barreira celular, e isso pode favorecer infecções sexualmente transmissíveis e também infecção pelo HIV. Além disso, a gente também pode ter aumento de Bartholinite, esquenite, infecção pós-operatória. Então, pacientes que têm uma vaginose bacteriana e são submetidas a uma esterectomia pode ter celulite de cúpula, abscesso pélvico. A gente tem uma associação com DIP e infertilidade, que eu vou falar mais adiante, e de infecção do trato urinário também pode estar associada a itu recorrente. A gente também tem algo que está sendo muito discutido atualmente, que é a associação à infecção pelo HPV e a maiores riscos de neoplasia intraepitelial e de carcinogênese no câncer de colo uterino. Aqui eu trouxe 2 estudos recentes sobre isso, inclusive uma meta-análise. Além disso, em relação à obstetrícia, a gente já tem que é comprovado atualmente que a vaginose bacteriana está associada a partos pré-termos. Eu trouxe essa meta-análise de 2022 de Morrant et al., que tinha demonstrado uma associação indubitável entre a vaginose bacteriana e o parto pré-termo, com um aumento do risco de quase 2 vezes. Então, além disso, a gente pode ter o aumento do risco de roprema, de prematuridade, baixo peso ao nascer, infecção puerperal, abortamento e de aborto infectado. Falando agora sobre o diagnóstico da vaginose bacteriana, a principal queixa que essas pacientes vão chegar no consultório é de um corrimento e que tem um odor fétido. Geralmente o aspecto pode ser de um corrimento fino, branco acinzentado, e a paciente pode relatar piora do odor após relações sexuais. Importante destacar que diversos estudos têm demonstrado que a prevalência de vaginose bacteriana assintomática é muito alta, gira em torno de 85% dos casos dessas pacientes. Então, como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Os critérios de Amsel, que foram determinados lá em 1983, traziam que a gente tinha que ter 3 de 4 critérios. O primeiro deles seria essa descrição do corrimento fino, homogêneo, branco acinzentado, um pH vaginal maior que 4,5. Importante destacar aqui que esse pH tem que ser avaliado com fitas de alta precisão, Clusels no exame microscópico a fresco, e o teste de aminas positivo, ou IF teste, que é o teste com KOH 10%, em que você coloca KOH numa lâmina com a secreção da paciente. Isso vai desencadear a liberação de um odor fétido típico de peixe. Então, o pH vaginal, dentre esses fatores, é o mais sensível e o exame a fresco é o mais específico de todos. É importante destacar que diversos estudos têm trazido essa discussão sobre diagnóstico clínico e microscópio, e a comparação entre sensibilidade, especificidade e acurácia nesses diagnósticos. Então, esse estudo do português tinha trazido que os critérios de Amsel, então, têm uma sensibilidade de 41,3%, especificidade de 97,8%. Sendo que, se o critério de Amsel é utilizado sem o critério microscópico, essa sensibilidade vai cair para 22,8%. Na microscopia a fresco, a sensibilidade é de 82,6%, especificidade de 92,4%, tanto em pacientes sintomáticas quanto assintomáticas. E quando a gente vai falar em termos de cultura, para a Gardnerella, ela tem uma especificidade alta e uma sensibilidade intermediária. Então, o estudo destaca que a performance limitada dos critérios de Amsel, ele indica resguardá-la para cenários de indisponibilidade do exame a fresco ou testes moleculares, e falando sobre a importância do uso do critério microscópico nos critérios de Amsel. Então, entre os pontos positivos, ele traz que por eles a gente tem um baixo custo e avaliação imediata em consultório. Muitas vezes as pacientes não querem aguardar uma realização de exame com GRAM, que poderia ter alguns dias para ter uma resposta ali do diagnóstico também. A microscopia a fresco tem uma alta sensibilidade e especificidade e deve ser considerada uma ferramenta clínica importante no consultório ginecológico. Então, as críticas aqui são pela subjetividade e falsos diagnósticos pelos critérios de Amsel e uma sensibilidade muito baixa se não for utilizado o microscópio. Além disso, eles colocam como difícil sistematização
para uso a nível de pesquisa. O score de Nugent, então, ele seria o gold standard aqui no diagnóstico da vaginose bacteriana. Como que a gente vai fazer ele? Vai ser por meio da microscopia com a coloração de Gram, e ele vai analisar 3 morfotipos bacterianos: os lactobacilos, a Gardnerella e os bacteroides SPPs, e os mobiluncos, que são bacilos gram-labes, que vão ser curvos. Então, ele vai dar uma pontuação a depender do número desses morfotipos em cada campo de imersão, sendo que aqui o que é importante a gente destacar para resumir: a gente vai ter uma pontuação baixa nesse score quando a gente tem uma grande quantidade de lactobacilos, que geralmente é o que traduz um microbioma vaginal saudável. Quando a gente tem uma queda nesse número de lactobacilos e um aumento aqui na população anaeróbia, gram-negativa, a gente vai ter um aumento nesse score que vai estar geralmente associado à vaginose bacteriana. Então, esse score de 0 a 3 é considerado normal, que é uma flora tipo 1. Então, aqui a gente vê as células epiteliais, né? E um ambiente rico em lactobacilos e pobre em morfotipos gram-negativos e gram-labes. Um score intermediário, flora tipo 2, que tem um score entre 4 e 6, que a gente ainda identifica a presença de lactobacilos, mas também associada a estar ali convivendo com morfotipos gram-negativos e gram-lábeis também. E aqui, o que vai ser na vaginose bacteriana, que a gente vê que é muito diferente daquelas seguras que eu mostrei anteriormente. Ela vai ter um score de 7 a 10, então a gente tem uma depleção, ausência dos lactobacilos e uma riqueza dos morfotipos gram-negativos e esses mobiluncos, que são bactérias curvas gram-lábeis, então que por hora pode ser gram-negativo ou gram-positivo. E aqui a gente vê as clucells, né, que serão essas células epiteliais circundadas por esses morfotipos bacterianos. Então, a vaginose bacteriana é igual a um Nugent maior ou igual a 7. Qual que é o tratamento da vaginose bacteriana? Então, em mulheres não grávidas, a primeira linha atualmente atualizada no tratamento pelo CDC de 2021 é o uso de metronidazol 500mg via oral de 12 em 12 horas por 7 dias. Aqui a gente tem essas formulações de 250 ou 400, então a gente faz 252 comprimidos de 12 em 12 horas. O metronidazol gel vaginal a 0,75%, que dá 5mg uma vez ao dia por 5 dias. O que é um ponto aqui a ser discutido? Aqui eu trago o PCDT de 2022, então o que a gente tem disponível no Brasil é o metronidazol gel vaginal a 10%. Então, a gente tem uma dose 13 vezes do recomendado lá pelo CDC. A clindamicina creme vaginal a gente não tem no Brasil. Então, aqui embaixo é o que eu trago aqui, também está de acordo com essa atualização do CDC, né? O metronidazol 2 gramas via oral dose única não é mais recomendado. Tratamentos alternativos poderiam ser tinidazol 1 grama via oral uma vez ao dia por 5 dias ou 2 gramas via oral uma vez ao dia por 2 dias. A clindamicina 300mg via oral de 12 em 12 horas por 7 dias. Os óvulos vaginais de clindamicina não estão disponíveis no Brasil. E aqui o CDC traz o secnidazol 2 gramas em grânulos orais dose única. Importante destacar que essa formulação dos grânulos orais não é a formulação que a gente tem disponível aqui no Brasil, que é de comprimido. Então, o PCDT de 2022 traz como segunda opção a clindamicina 300mg via oral 2 vezes ao dia por 7 dias. E como que é o tratamento nas mulheres grávidas? Seria recomendado o uso do metronidazol, comprimido via oral ou gel vaginal, ou da clindamicina. O tinidazol deve ser evitado na gravidez, né? A gente não deve usar esses derivados imidazólicos devido a dados limitados de segurança. E o CDC recentemente trouxe dados reforçando a segurança do uso da clindamicina e do metronidazol, independente do trimestre da gestação. Agora eu trago aqui uma discussão atual, que é se a gente deve ou não fazer o tratamento em mulheres assintomáticas. Isso tem sido um tema discutido recentemente, porque antigamente a gente não recomendava o tratamento de mulheres assintomáticas. Trouxe esse artigo de 2020, que traz que ainda é controverso isso na literatura, carecem estudos robustos sobre a patogênese e a história natural da vaginose bacteriana, se ela seria uma forma mais leve da vaginose bacteriana, se sua resposta à antibiótico terapia seria similar, se suas taxas de complicação são semelhantes. Então, o que a gente
traz que pode ser a favor do tratamento das pacientes assintomáticas, que tem diversas linhas de estudo atualmente que consideram a vaginose bacteriana como uma IST. Tem diversos artigos sendo desenvolvidos por grupos de pesquisa diferentes atualmente que trazem esse fator da prática sexual como muito importante nessa discussão e que o tratamento de parceiros poderia ter benefício na prevenção de complicações futuras, como também o tratamento de mulheres assintomáticas poderia prevenir essas complicações futuras. O ISSVD de 2023 recomenda o tratamento antes de cirurgias vaginais, independente de sintomas, né? Então, recomenda em mulheres assintomáticas. Fatores contra é que o Task Force de Saúde Preventiva dos Estados Unidos, de 2020, e o ISSVD, que é dos estudos de infecções vulvovaginais, né? Não recomendam tratamento em gestantes assintomáticas, não tem estudos que reforcem essa recomendação ainda, e pelos efeitos adversos, alta taxa de recorrência em 6 a 12 meses e que pode ser um quadro autolimitado. Então, o que seria essa vaginose bacteriana recorrente? A recorrência está relacionada a maior ou igual a 3 episódios por ano e a gente tem diversos fatores desencadeantes que podem estar envolvidos. Um deles que tem sido muito estudado recentemente seria que esses micro-organismos polimicrobianos, né, da vaginose bacteriana poderiam levar à formação de biofilmes que estão associados à persistência pós-tratamento, à reinfecção associada a parceiro sexual não tratado e que tem a vaginose bacteriana, resposta imune alterada do hospedeiro, né? E também uma falência na vagina de não conseguir ser recolonizada pelo lactobacillus. Além disso, outros estudos trazem também o tabagismo como um fator associado. O tratamento da vaginose bacteriana recorrente deve ser, então, metronidazol 0,75% creme vaginal, 2 vezes por semana por 4 a 6 meses, ou fazer um esquema de 3 fases com imidazólico oral, ácido bórico via vaginal e metronidazol via vaginal. Então, ele traz aqui, né, o imidazólico oral 1 vez ao dia por 7 dias, o ácido bórico vaginal 1 vez por dia por 3 semanas, então, o metronidazol creme vaginal 2 vezes por semana por 16 semanas. Ou também uma associação entre metronidazol e fluconazol 1 vez por mês. O segmento deve ser feito com a testagem para cura a cada 6 semanas por 6 a 12 meses. Falando agora sobre candidíase vulvovaginal, ela é causada pela Candida spp, que é um fungo dimórfico e álcool resistente. Ele geralmente é um comensal bem tolerado no epitélio vaginal. E a gente vai ter a candidíase vulvovaginal quando a gente tiver um desbalanço no microbioma vaginal associado a um supercrescimento de Candida spp. Entre as principais espécies, a gente tem que a Candida albicans, glabrata, guillermonte, tropicalis. Isso também está em reformulação nos últimos anos. Então, o que é que pode estar associado a essa resposta inflamatória? Que pode estar associada ao desenvolvimento da candidíase vulvovaginal. Então, a cândida muda para uma forma invasiva, com hifas e conídeos, e está associada a alguns fatores de virulência, como o dimorfismo do fungo, né, secreção de proteinases e a mudança na composição celular. Além disso, a gente pode ter alterações no epitélio vaginal e a alta carga fúngica está associada a esses fatores e vai desencadear o fato de que vai superar o limiar de tolerância e desencadear uma resposta inflamatória muito intensa. Alguns fatores predisponentes são gravidez, uso de contraceptivos com estrogênio, terapia de reposição hormonal, antibiótico terapia, prática sexual, como eu já falei anteriormente, imunossupressão tanto espontânea quanto iatrogênica, diabetes mellitus de mau controle, e em pacientes com DM2, o uso de inibidores de SGLT2 e pacientes com história prévia de episódio de candidíase vulvovaginal. A gente pode classificá-la em não complicada ou complicada. A não complicada tem um episódio isolado ou até 3 episódios por ano. Sintomas leves ou moderados geralmente pela Candida albicans e os pacientes costumam ser imunocompetentes. A candidíase vulvovaginal complicada vai estar associada a 4 ou mais episódios por ano,
e que a gente vai discutir posteriormente da candidíase vulvovaginal recorrente, sintomas severos, geralmente está associada à cândida não albicans e a pacientes imunossuprimidas. O quadro clínico, em geral, a gente vai ter uma queixa de corrimento espesso, esbranquiçado, em aspecto de leite coalhado, e também prurido vulvar, em 70% a 90% desses pacientes. Além disso, outros sintomas podem ser queimação, disúria e dispareunia. No exame físico, a gente vai identificar eritema de grandes e pequenos lábios e ou do vestíbulo, edema, fissuras, escoriações na vagina e o corrimento esbranquiçado grumoso aderido a paredes vaginais e ao cervice. Então, a recomendação diagnóstica mais atual é do uso da história clínica, exame físico, avaliação do pH vaginal e do teste das aminas para descartar uma vulvovaginite mista ou descartar vaginose bacteriana. E o exame microscópico a fresco. Então, a gente tem uma comparação aqui entre quadro clínico e a microscopia. A clínica por si só tem uma sensibilidade de 35%, especificidade de 80%. O exame a fresco, essa sensibilidade aumenta de 43,9% até 78%, especificidade de 88,9%, sendo que com o GRAM a sensibilidade vai para 65% a 85%. Em relação aos sintomas, eles têm um valor preditivo positivo relativamente baixo, mas um valor preditivo negativo um pouco mais alto, principalmente em relação ao prurido e ao corrimento. Sobre o diagnóstico, então, agora falando sobre a microscopia, que eu trago elementos fúngicos que são normais e os anormais. Então, os normais são aqueles que a gente vai identificar no comensalismo. Geralmente é essa forma de leveduras, são formas ovais que têm um halo branco brilhante, descrito como se fosse uma pérola, e se elas são encontradas isoladamente, a gente fala em comensalismo. Quanto que a gente vai falar em patogenicidade e elementos anormais, né? Se a gente tem aglomerados dessas leveduras por toda a amostra, como aqui nessa imagem, se a gente vai ter a formação de blastoconídeos e de pseudohifas, que são formas desse fungo associado à invasão. Aqui nós temos um blastoconídeo e aqui pseudohifas. Aqui a gente tem algumas outras imagens trazendo no GRAM. Então, aqui a formação de pseudohifas, aqui temos blastoconídeos e aqui, em alguns, temos aglomerados de leveduras. Então, atualmente a gente tem alguns desafios no diagnóstico da candidíase vulvovaginal. A infrequência de realização dessas ferramentas diagnósticas. Então, estudos recentes trazem que 28% dos diagnósticos são feitos apenas baseado no quadro clínico, sendo que geralmente a gente tem uma realização da microscopia em 17% a 37% das consultas ginecológicas. Quando a gente fala então da avaliação de pH e do IF test, isso cai para 3% a 20% das consultas. Outra coisa importante é que a gente fala muito sobre as farmácias, sobre a gente ter as medicações disponíveis over the counter, que eles falam nesses estudos, então que a paciente pode só chegar lá, falar com o farmacêutico, se autodiagnosticar e fazer um autotratamento. Então, o autodiagnóstico tem uma sensibilidade de 33,7%, sendo que nessas pacientes, somente 33,7% das mulheres que compram antifúngicos realmente têm candidíase vulvovaginal. 57,4% das mulheres que se autodiagnosticaram e trataram foram as que tiveram alívio dos sintomas e subiu para 84,4% após uma avaliação médica adequada. Falando agora sobre o tratamento, então o tratamento de escolha é com antifúngicos azólicos. Outra opção são os poliênicos, que o principal é a anistatina. Importante destacar aqui que a gente não pode usar os azólicos antifúngicos via oral durante a gravidez. Em mulheres não grávidas, e em grávidas, né, a primeira opção de tratamento seria o creme vaginal com miconazol ou outros derivados imidazólicos via vaginal, um aplicador cheio à noite ao se deitar por 7 dias, ou anistatina via vaginal à noite por 14 dias. Outra opção, então, são os imidazólicos orais, o fluconazol 150mg via oral, dose única, ou o itraconazol 100mg, 2 comprimidos via oral, 2 vezes ao dia, por 1 dia. Essas são as opções mais disponíveis aqui no Brasil, estão aqui ao lado. Então, o que vai ser a candidíase vulvovaginal recorrente? É quando a gente tem 3 ou mais episódios em 12 meses, sendo que tenha sido feito um diagnóstico adequado. A gente observa associado um importante fator imunológico, então seria uma infecção oportunista secundária, geralmente a defeitos transitórios na imunidade celular mediada.
Alguns fatores predisponentes, então, são pacientes que têm atopia, hipersensibilidade, relações sexuais muito frequentes, gravidez, diabetes mellitus descompensado, antibiótico terapia ou imunossupressão. Nesses casos de candidíase vulvovaginal recorrente, seria importante realizar a cultura para diferenciar se seria causado por uma candida albicans ou não albicans. E é importante que seja feito, então, um diagnóstico adequado e conscientização da paciente. Então, nesse diagnóstico adequado, a gente não pode ter, por exemplo, uma paciente com uma vaginose citolística sendo tratada como candidíase vulvovaginal recorrente. Então, nos casos da Candida albicans, a gente vai fazer uma remissão micológica, então, com fluconazol, 150 a 200 mg via oral no primeiro, quarto ou sétimo dias, ou com itraconazol 100 mg, 2 comprimidos via oral de 12 em 12 horas por 3 dias, ou fazer antifúngicos tópicos um esquema mais estendido, por 7 a 14 dias. Se ela for não albicans, a gente pode se lançar a mão de outras medicações, como ácido bórico, anistatina, anfotericina B, creme vaginal, ou flucitosina, creme vaginal. Então, a gente faz esses esquemas, faz o controle de cura e aí a gente tem que fazer a profilaxia de recorrência, que a mais recomendada é com fluconazol 150 mg via oral, uma vez por semana, por 6 meses. Falando agora sobre a tricomoníase, então, a tricomoníase é causada pelo Trichomonas vaginalis, que é um parasita anaeróbio facultativo. Ele coloniza o trato genital inferior, tanto da mulher quanto do homem, e é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é transmitida por fluidos ou por fomites, sendo que o micro-organismo fica vivo por até 3 horas fora do organismo, e a gente tem um período de incubação de 4 a 28 dias. A gente tem uma prevalência global de tricomoníase em 5,3% das mulheres. Isso é uma taxa muito maior que de clamídia, gonorreia e também de sífilis. Então, é importante a gente falar sobre os principais fatores de risco. Pacientes que são de população prisional têm um risco de 3 a 5 vezes maior. Pacientes negras, então, práticas sexuais de risco também, estão com 2 ou mais parceiros sexuais no último ano, pacientes com sexarca precoce, uso irregular de preservativo. Também temos associados baixa escolaridade, nível socioeconômico, disbiose vaginal, e aqui a gente fala sobre a associação com a vaginose bacteriana, né? E a gente ter esse microbioma deficiente, até porque o lactobacilo é um importante fator na defesa contra o Trichomonas vaginalis. E outro fator de risco é pessoas vivendo com HIV. Até 53% das mulheres com HIV podem ter infecção por Trichomonas vaginalis. Possíveis complicações trazidas aqui, observadas em algumas meta-análises, a gente tem, então, uma biovulnerabilidade a outros agentes, outras ISTs, então falando no aumento de risco de infecção pelo HIV e do risco de DIP. A gente pode ter complicações obstétricas, como roprema, trabalho de parto prematuro e baixo peso ao nascer, infertilidade e anormalidade no espermograma, e também temos novos estudos trazendo associação com neoplasia intraepitelial e câncer de colo uterino. No quadro clínico, a gente tem um corrimento vaginal profuso, porulento, bolhoso, amarelo esverdeado, pode ter prurido, disúria ou dispareunia, e a gente tem aquele clássico de livro que é a colpite em framboesa, mas que vai ser observado em menos de 5% das mulheres, e esse número aumenta para 50% quando analisadas na colposcopia. E a gente vai ter um pH vaginal mais básico. Importante destacar que apenas 11 a 17% das mulheres vão apresentar sintomas típicos quando tiverem tricomoníase, e 70 a 80% são óligo ou assintomáticos. O diagnóstico, então, o mais recomendado é a realização do exame a fresco do conteúdo vaginal, sendo que o ideal é a avaliação em 10 a 20 minutos. A sensibilidade é de 44 a 68% e ela vai cair para 20% em 1 hora, porque o tricomonas, ele vai morrendo, né, à medida que espera fora do organismo e vai passando da fase de trofozoito para pseudocistos. Além disso, a gente pode ter a cultura em meio de Diamond e o aspecto do Schiller tigroide na colposcopia. Outros exames que a gente pode ter que não são disponíveis, né, são esses testes point of care, que seriam como testes rápidos, e exames de biologia molecular e PCR. O tratamento mais recomendado atualmente, a gente teve atualização no tratamento do CDC em 2021. O recomendado é a realização do metronidazol 500 mg via oral de 12 em 12 horas por 7 dias. Houve essa mudança porque o esquema com dose única teve uma taxa de falha mais alta que o esquema multidose em mulheres. Uma alternativa seria o tinidazol,
segundo o CDC. Em homens, manteve a recomendação da realização dos 2 gramas via oral dose única, porque não foi observada essa diferença na taxa de falha. Então, a gente tem algumas recomendações no tratamento. É ter cuidado com o efeito anti-abuso, né, de sulfiram-like do metronidazol. A gente tem que aconselhar abstinência sexual até o tratamento adequado da paciente e de parcerias sexuais. Tem que realizar o teste para outras ISTs. E é importante destacar que tem uma alta taxa de reinfecção. Deve ser recomendada a retestagem para mulheres em menos de 3 meses ou até 12 meses após o tratamento, independente do tratamento de parceiros sexuais. Então, essa recorrência pode estar associada a alguns fatores, como uma não aderência ao tratamento, reinfecção ou uma resistência aos nitroimidazólicos orais. A gente só pode falar em recorrência se esse tratamento inicial tiver sido realizado com esquema multidose e a paciente tiver um novo teste positivo. Então, se a paciente teve reexposição, a gente vai repetir o tratamento multidose. Se ela não tiver tido, a gente vai fazer metronidazol ou tinidazol 2 gramas uma vez ao dia por 7 dias. Se mesmo assim manter a recorrência depois, se necessário, pode ser encaminhada para infectologista. Falando agora sobre a vaginose citolítica. Então, a vaginose citolítica está associada a um excesso de lactobacilos e citólise ali no conteúdo vaginal devido à lise celular aumentada. Isso vai provocar um aumento na acidez vaginal. A gente tem uma prevalência em mulheres sintomáticas de por volta de 5% e é um importantíssimo diagnóstico diferencial com a candidíase vulvovaginal. A gente tem alguns fatores predisponentes, como mulheres no menarquema, especialmente na fase lútea, gravidez, relações sexuais infrequentes, menos que uma vez por semana, uso de álcool e diabetes mellitus. A fisiopatologia geralmente vai ter associado, então, que esse excesso de lactobacilos vai aumentar a glicólise, aumentando o ácido lático. Isso vai provocar uma acidez excessiva e queda no pH vaginal, que vai estar associada à lise celular, principalmente das células intermediárias. Quadro clínico, geralmente, a gente encontra prurido, ardor, queimação, irritação, disúria, dispareunia. A gente pode ter uma piora cíclica dos sintomas, eritema vulvar e escorrimento vaginal bifásico. Todos esses são sintomas que a gente também pode observar na candidíase vulvovaginal. Muitos autores consideram quase impossível diferenciar a candidíase da vaginose citolítica apenas clinicamente e por isso destacam a importância do exame microscópico a fresco ou da microscopia por grão ou também do Papa Nicolau. Então, a gente precisa ter todos esses critérios para diagnosticar a vaginose citolítica. Então, a gente tem que ter a ausência de outras vulvogenites, a ausência, então, de tricomonas, a ausência de vaginose bacteriana e de candidíase. A gente tem que ter um número aumentado de lactobacilos e um número reduzido de células de defesa nesse conteúdo vaginal. E a gente vai ter uma evidência de citólise com evidência de das células intermediárias. Além disso, a paciente vai trazer essa queixa do corrimento, né? E geralmente vai ter um pH vaginal entre 3,5 e 4,5. Aqui na imagem ao lado a gente tem uma imagem característica de vaginose citolítica. Então, qual que é o tratamento? O objetivo dele vai ser aliviar os sintomas e promover um aumento parcial do pH vaginal, que será realizado com irrigação vaginal com solução de bicarbonato de sódio, que é mais recomendado do que o antigo banho de assento. Então, a gente vai colocar 2 a 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio em 1 litro de água morna e ela vai realizar 2 a 3 vezes por semana e depois passar para 1 vez por semana, depender da clínica. Outras opções podem ser óvulos vaginais de bicarbonato de sódio a 10%, a serem realizados na segunda fase do ciclo. Aqui a gente também tem nessa tabelinha que tem sido estudado o uso de antibiótico nesses casos, mas que os estudos ainda são escassos e essa recomendação não é bem estabelecida. Além disso, nesse período a gente deve descontinuar outros tratamentos com antifúngicos, antibióticos e probióticos. Agora eu vou falar sobre o artigo científico. Então, é um artigo do American Journal of Obstetrics and Gynecology. É uma revisão narrativa que vai falar sobre bacterial vaginosis and its association with infertility, endometritis and pelvic inflammatory disease.
Esse artigo é de 2021, é escrito por Ravel et al. Então, como eu já falei muito da vaginose bacteriana nessa aula, eu só trouxe os pontos-chave do artigo. Então, aqui nós temos uma discussão sobre vaginose bacteriana e fertilidade. A gente tem uma associação comprovada entre a VB e a infertilidade, porém ainda não foi determinada uma causalidade. Então, se seria por uma resposta imunicelular e fatores pró-inflamatórios, se seria por efeito das cialidases ou mucinases na integridade do muco cervical, mas mesmo sem essa causalidade definida, a gente tem estudos que demonstram uma associação independente entre a vaginose bacteriana e infertilidade tubária. Outra investigação é se isso estaria associado a outras ISTs ou a DIP, e o fato da vaginose bacteriana estar associada a maior risco dessas complicações. Então, a gente tem alguns estudos que em mulheres buscando tratamento de infertilidade, a gente vai ter vaginose bacteriana pelos critérios de Nugent, em geral de 24,3% até 31% dessas pacientes, sendo que esse estudo demonstrou uma prevalência ainda maior em mulheres com fator tubário, de 34,6%. Estudos demonstraram também que uma menor prevalência de lactobacilos vaginais foi associada a menores taxas de implantação de embriões, mas a vaginose bacteriana não impactou na taxa de nascidos vivos. Falando sobre a DIP agora, então alguns estudos demonstraram associação independente entre a vaginose bacteriana e infertilidade tubária, como eu falei anteriormente, e a endometrite já foi associada a menor prevalência de lactobacilos vaginais. Isso pode estar associado a uma alteração na resposta imune do endométrio e a mecanismos inflamatórios com a quebra da barreira celular. Então, a disbiose vaginal associada, eu estou falando novamente disso, a biovulnerabilidade e um aumento na infecção por clamídia e gonococo. Então, é importante destacar aqui que é recomendado o tratamento de vaginose bacteriana em mulheres sintomáticas, objetivando reduzir os sintomas e reduzir os riscos de adquirir clamídia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, tricomonas vaginalis, HIV e herpes vírus tipo 2. Ainda não tem estudos associando o tratamento da vaginose bacteriana ao sucesso reprodutivo, mas a gente pode observar benefícios desse tratamento em evitar a progressão em DIP e endometrite crônica. Então, esse tratamento já é estabelecido em pacientes sintomáticas. Em pacientes assintomáticas tem sido estudado devido à investigação da vaginose bacteriana ser custo-efetiva e poder ser realizado no exame pélvico de rotina e consulta pré-concepcional. Diante de confirmação diagnóstica, o tratamento com antibiótico terapia adequada vai prevenir sequelas como outras ISTs, endometrite e DIP. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.